Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Carta à Igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 12. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, falando contigo. Agora, Deus, pedindo a tua direção para esta mensagem que será, Deus, exposta nesta hora. Pedimos que o Senhor conduza, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, e que pela iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, sejamos capazes de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós oramos e agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Tema da mensagem dessa noite, irmãos e irmãs: as grandes oportunidades para a igreja do Senhor Jesus. As grandes oportunidades para a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui que o texto ele vem falando exatamente a igreja de Filadélfia, a carta ao anjo da igreja. Quem redige essa carta é João, o apóstolo. Ele estava na ilha de Patmos, e ele não estava a passeio, não estava a turismo, não, ele estava preso. Na época da perseguição, quando ele fora levado para lá, e então, estando lá, ele redigiu essas cartas, não por ele mesmo, ele fora instruído, fora inspirado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele então redige exatamente aquilo que Cristo queria dizer às 7 igrejas da Ásia Menor. E dentre estas nós separamos aqui a carta à igreja em Filadélfia. O Senhor Jesus Cristo já havia diagnosticado toda a situação das igrejas. Cada uma delas, as suas virtudes, as suas dificuldades. E nós podemos ver aqui que em Éfeso, se nós voltarmos aqui um pouquinho, lá no capítulo 2, versículo 1, ele vai ressaltar aqui o labor, a perseverança, a igreja que não se deixou esmorecer, mas ela precisava retornar às práticas do primeiro amor. Ela tinha abandonado, o que era um grande problema para a igreja. Na igreja de Esmirna, era uma igreja que era tida como pobre, mas o Senhor Jesus Cristo fala que era uma igreja rica. E ela recebe o conselho para que eles permanecessem fiéis até a morte, a fim de que recebessem a coroa da vida. A igreja de Pérgamo conservou o nome de Cristo e não negou a fé. Toleravam os que seguiam doutrinas heréticas, era um grande problema que havia no seio da igreja. Jesus já havia diagnosticado que haviam correntes heréticas dentro da igreja. Jesus então chama a atenção desta igreja. Tiatira conservou o amor, a fé, o serviço, a perseverança, mas tinha um problema. Ela tolerava Jezabel, que incentivava os fiéis à prostituição cultual, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Vejam como Cristo, o Senhor da igreja, ele conhece o dia a dia de cada igreja. Assim como ele conhece a vida da igreja presbiteriana Ebenezer, assim como ele conhece a vida da igreja batista, assim como ele conhece a vida da igreja Assembleia de Deus,
Assim como Ele conhece a sua vida na intimidade. Ele conhece. A igreja de Sardes, Ele diz, olha, essa igreja tem nome de vida, mas na realidade é uma igreja que está morta. Uma igreja sem vida, uma igreja que já estava realmente não tendo mais o que demonstrar, porque não havia vida naquela igreja. A igreja de Laodiceia, uma igreja que não era quente nem fria, e pelo fato de ser uma igreja onde havia águas termais naquela localidade, Jesus, utilizando daquelas características próprias de cada cidade, de cada igreja, Ele fala, olha, vocês me dão nojo, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja morna, uma igreja que não se posicionava, e Ele diz, quem dera fosse fria ou quente, mas porque és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a igreja de Filadélfia, Ele diz, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Como nós falamos aqui, tema da mensagem, grandes oportunidades para a igreja do Senhor Jesus. Nós vemos aqui a primeira oportunidade, nós podemos ver aqui no versículo 8, uma porta aberta que ninguém fechará. E que nos diz assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz para ela, olha, aos olhos do mundo você tem pouca força, aos olhos da sociedade talvez vocês não tenham tanto tamanho, mas aos meus olhos vocês têm sido uma igreja fiel, e por isso coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém poderá fechar. A cidade de Filadélfia ela era conhecida como a Porta do Oriente. Por quê? Que era exatamente a entrada daquela região. Ali era a porta da entrada também comercial. As pessoas que queriam fazer grandes negócios normalmente entravam exatamente por Filadélfia. E ela era conhecida como a Porta do Oriente. Mas ela também tinha algumas particularidades. Ela era conhecida também como uma pequena Atenas, pela quantidade de ídolos que eram adorados. O paganismo era algo presente ali naquela região. Para que vocês tenham noção, era uma rica localidade, produtora de vinhos, produtora de uvas, e pelo fato de haver ali um paganismo muito grande, eles reverenciavam Baco, Dionísio, que era considerado o deus do vinho. E isto, normalmente, era algo marcante naquela região. O nome Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. E realmente recebeu o nome por causa do seu fundador, Átalo, em homenagem a seu irmão Eumenes. Filadélfia foi criada como uma porta de entrada da cultura e o idioma da cultura grega na região da Ásia. Mas Cristo, aquele que tem as chaves de Davi, abre a porta para que o Evangelho se tornasse conhecido por toda aquela região e circunvizinhança. Embora a cultura grega pudesse estar exatamente olhando para aquela região, querendo expandir ali o conhecimento, querendo expandir a sua forma de cultura, mas o Senhor Jesus Cristo vê a possibilidade do crescimento do seu nome, o crescimento da igreja, o crescimento do Evangelho naquela região. Tornou-se realmente uma porta aberta. E uma das coisas que nós podemos observar, irmãos e irmãs, quanto mais pecaminosa a situação, quanto mais pecaminosa a cidade, quanto mais o número de pessoas que tendem para uma vida de pecado, maiores são as oportunidades para que a igreja exerça o seu papel de pregadora, de anunciadora do Evangelho. São as oportunidades que surgem, e a igreja não pode perder esta oportunidade. A porta que Jesus anuncia que ninguém poderia fechar, conforme vimos no versículo 8. Esta porta era uma grande oportunidade daquela igreja, de viver como igreja e não apenas como um grupo de pessoas, apenas que se encontravam em dias determinados. A igreja estava sofrendo uma influência e uma interferência dos judeus que queriam ensinar ali um falso ensino.
Os judeus que não criam no Cristo, o enviado de Deus, ensinavam na sinagoga que aquela prática em que anunciavam a Cristo como ressurreto, anunciavam a Cristo como Senhor e Salvador, anunciavam a Cristo como Messias, o Verbo encarnado, era heresia. E isso estava se expandindo. Era algo que estava crescendo naquela região, estava colocando em risco também a fé daquelas pessoas que ali estavam. Se diziam fiéis a Deus, cultuavam a Deus da forma desses judeus, mas negavam a Jesus Cristo, como Verbo encarnado. O versículo 9, irmãos, Jesus começa então a responder: eis que farei que alguns dos que da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu vou mostrar para este povo, vou mostrar para essas pessoas que estão tentando tirar da cabeça de vocês que eu sou Cristo, que eu sou realmente o enviado, que eu sou realmente aquele que fora ungido por Deus, escolhido por Deus, o Filho de Deus, que eles vejam claramente a minha ação na vida de vocês, e eles vão reconhecer a minha ação no seio da igreja. Jesus os chama de mentirosos, de farsantes. Esta igreja, ela resistiu e venceu, pois foi elogiada por Cristo e não admitiu que o erro, a mentira, a enganação pudessem mudar a forma que eles tinham de cultuar. Se nós voltarmos aqui a um pouquinho, ao versículo 7, que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém consegue fechar, aquele que fecha e que ninguém abrirá. Esta autoridade somente o Senhor Jesus Cristo tinha. E Ele exercia esta autoridade na vida da igreja, assim como ainda exerce esta autoridade sobre você, sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja. Este mesmo Jesus Cristo que fez com que João escrevesse tudo isso, é o mesmo Cristo que tem agido ainda nos dias de hoje na nossa vida. Não há diferença. O texto fala dessa igreja que aparentemente, aos olhos da sociedade, era uma igreja pequena, uma igreja que tinha pouca força, mas que guardou a palavra, que não negou o nome do Senhor Jesus. Talvez, em termos de pouca força, apontava para uma pequena igreja, uma igreja talvez de pessoas pobres, talvez onde houvesse ali um número de escravos que frequentassem aquela comunidade, talvez uma igreja que não tivesse assim tanta expressão naquela cidade, mas uma igreja que não negou a sua fé, uma igreja que perseverou, uma igreja que seguiu em frente. Uma segunda oportunidade, irmãos, que nós podemos ver aqui: serão guardados na hora da provação. E o versículo 10 vem nos trazendo esta afirmação, e diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Não há como nós olharmos este texto aqui e não olharmos também para o texto em que Jesus fala lá da grande momento de provação, em que todos nós enfrentaremos, que está registrado em Mateus capítulo 24, do 3 ao 28. Momento em que todos nós seremos submetidos, mas os que perseverarem até o fim, conforme diz o mesmo texto, no capítulo 28, versículo 13, diz que estes serão salvos. A perseverança, irmãos e irmãs, é uma marca latente na vida do verdadeiro cristão. É uma marca que ela é evidenciada cotidianamente. O verdadeiro cristão, ele não desiste por causa das suas lutas.
O verdadeiro cristão não é aquele que dá a meia volta quando se depara com os problemas. O verdadeiro cristão não é aquele que desiste da sua vida pelas dificuldades que enfrenta. O verdadeiro cristão não é aquele que desiste dos seus filhos, não é aquele que desiste da sua família, não é aquele que desiste do seu casamento, não é aquele que desiste da sua relação com seus parentes por alguns problemas que surgiram, não é aquele que desiste da sua fé pelas dificuldades que tem enfrentado. Porque as lutas virão, as dificuldades virão. E o próprio Senhor Jesus Cristo anuncia aqui, porque guardaste a minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Gente, não há nada mais evidente, mais presente do que o momento em que nós estamos vivenciando. Não há mais nada mais nítido que este momento de pandemia que estamos atravessando. O mundo inteiro está experimentando este momento de lutas. Todo mundo anseia pelo fim desta pandemia, todo mundo anseia por uma vacina que seja eficaz, todo mundo anseia pela cura, todo mundo anseia em retornar às nossas atividades normais, todo mundo anseia em poder abraçar novamente as pessoas que amamos, todo mundo anseia pelos nossos convívios familiares, de pessoas distantes, dos nossos encontros, todo mundo anseia por isso. Todo mundo anseia não poder ver mais os noticiários e ver a crise que está instalada, não só no nosso país, especificamente no estado do Amazonas, Manaus, a crise que está lá. E nós rogamos a Deus, oramos, pedimos a Deus que somente Deus é quem pode realmente agir. Eu acho que nós nunca passamos por uma crise em que a situação ficou assim tão clara, tão nítida, de que o ser humano, ele é totalmente incapaz em determinadas situações. Eu vejo que nunca foi tão nítido, tão claro ao ser humano, da sua incapacidade de gerir determinadas coisas. E Deus tem mostrado isso ao mundo inteiro. Deus tem mostrado estas situações a todas as pessoas, aos cientistas, aos médicos, aos grandes estudiosos, aos pesquisadores, que somente Ele, pelo poder dEle, na hora dEle, é que realmente tudo isso vai cessar. E isso tem ficado muito claro, muito nítido. É momento de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus. É momento de nós olharmos para a nossa realidade, não com um distanciamento de Deus, olhando para Deus como um Deus castigador, como Deus de mão de ferro, como Deus que veio para punir, não. Ele permitiu que determinadas coisas acontecessem, para que realmente o povo pudesse parar e olhar para Deus e ver, somente o Senhor é Deus. E a igreja sabe muito bem disso tudo. E a mensagem de Jesus para a igreja de Filadélfia era exatamente essa. Olha, porque vocês guardaram a minha palavra, porque vocês foram perseverantes, vocês fiquem tranquilos que eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele estava falando aqui não simplesmente no momento de pandemia, mas ele fala de uma grande tribulação. E a pergunta que não pode se calar: será que nós estamos enfrentando este momento de grande tribulação? Ou será que o que há por vir ainda é muito pior do que nós estamos vivendo hoje? Ele dá a receita e dá o resultado. Ele mostra o caminho e mostra o que precisa ser feito neste caminho. E ele diz: olha, vocês guardaram a minha palavra, guardaram a minha perseverança, também eu guardarei vocês na hora da provação. É uma chamada de atenção para que nós possamos realmente abrir os nossos olhos. O Senhor Jesus garante à igreja de Filadélfia que ela seria guardada, preservada dos males que estavam por vir, porque foram fiéis. A igreja não se corrompeu.
Mas a mensagem para a igreja de Filadélfia não é uma mensagem de prosperidade, não é uma mensagem de aquisição de bens, mas de preservação, é de salvação daqueles que permaneceram fiéis diante das provações, que certamente estavam por vir, estavam por acontecer exatamente sobre aquele povo. Há uma mensagem que poderia dar um alento quando se diz, mesmo dentro da tempestade, o Senhor Jesus garante proteção à sua igreja. Em Mateus 16, 18, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Segurança. Ele é um muro que está colocado ao redor da sua igreja. Ele é o fogo que está em volta, que impede com que realmente outras coisas possam chegar à igreja. A igreja é o povo selado de Deus, e o maligno e nem seus agentes podem prevalecer contra este povo, porque é o povo conhecido como igreja do Senhor Jesus. Eles jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Jamais. Uma terceira oportunidade que nós podemos ver aqui, irmãos. Os perseverantes terão honras dos vencedores. E nós podemos ver aqui no versículo 12, que diz assim: ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aquela região era a região que acontecia muitos terremotos. No século 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto em que a cidade de Sardes e Filadélfia foram atingidas duramente. Houve uma destruição. Tanto é que Filadélfia precisou de um amparo do império para a sua reconstrução. Eles não tinham dinheiro suficiente para essa reconstrução. E devido a este medo dos terremotos, havia muitas pessoas que não ficavam ali, no centro comercial, onde havia o acúmulo de muitas pessoas, onde os prédios estavam construídos. As pessoas estavam saindo das cidades e morando em tendas ao redor da cidade, com medo do abalo sísmico, com medo de que as construções pudessem cair e eles pudessem morrer soterrados. E eles fugiam da cidade. E aí o que acontece? A igreja, assustada com a possibilidade dos desabamentos, pelos abalos sísmicos, o Senhor Jesus diz: ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava dizendo para os membros daquela igreja, para a liderança daquela igreja, para aquelas pessoas que ali estavam, dizendo assim: olha, aqueles que perseverarem até o fim, vocês podem ter certeza que ficarão firmes como a rocha, serão coluna do santuário do meu Deus, e uma coluna que jamais será destruída. Não há terremoto que possa destruir, não há qualquer tipo de abalo, não há qualquer tipo de situação, não há ataque inimigo que possa derrubar esta coluna, porque esta coluna ela é solidificada pelo meu Deus. E assim é a vida daquelas pessoas que perseveram neste caminho. Assim é a vida daquelas pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Podem sim, talvez, balançar um pouquinho, podem enfrentar algumas lutas, podem enfrentar algumas dificuldades, mas elas estão ali com certeza firmes, inabaláveis, porque quem dá esta força, quem solidifica, quem dá a base necessária, quem entra com o material para dar segurança a esta coluna, é o próprio Deus, é a ação de Deus na sua vida, que faz com que fiquemos inertes. É o que Jesus fala aqui para aquele povo. Aquelas pessoas não precisavam temer os abalos, porque agora seriam colunas do santuário de Deus. As honras seriam uma premiação permanente, e o Senhor Jesus diz:
e daí jamais sairá. Ficaram firmes. Aqueles que lutaram e venceram e permaneceram fiéis, fariam jus às honras prestadas aos grandes vencedores. Só que essas honras não eram honras terrenas, eram honras celestiais. Tem um hino que nós cantamos, que fala que sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria vi, é para onde vou. A vida do crente, ele sabe que está vivendo aqui, vai usufruir das bênçãos de Deus, mas o seu maior tesouro, a sua casa definitiva, a sua morada eterna, será com Cristo Jesus na glória. Esta é a convicção e a certeza que nós temos. Nós não construímos palácios para que possamos ficar aqui. Nós não fazemos bases para as nossas construções simplesmente para que fiquemos definitivamente aqui. Não, tudo isso aqui é passageiro. A nossa relação familiar é passageira. Os nossos filhos, a nossa relação como irmãos, uma hora tudo isso vai acabar. Uma hora todos nós morreremos, uma hora todos nós seremos chamados à presença de Deus. Isso é a coisa mais certa que existe na face da terra. Nós nascemos já com a data de morte prevista. Deus é quem controla o nosso calendário, é Deus é quem controla a nossa fichinha, é Deus é quem sabe o momento certo de nos chamar. A certeza, cada dia vivido é um dia a menos da nossa existência. Esta é a convicção que nós temos. E se nós ficarmos simplesmente apegados às coisas terrenas, olha quantas frustrações nós vamos sofrer. Quando nós perdemos, quem sabe, o nosso negócio. Quando nós perdemos, quem sabe, porque fomos assaltados e levaram o nosso carro. Quando nós perdemos alguma coisa de bem material. Quando nós perdemos alguém que de repente era nossos amigos e de repente os amigos foram-se embora. Quando os nossos relacionamentos estão sendo cada vez mais difíceis e nós estamos sofrendo pelo nosso relacionamento, não só pelo nosso relacionamento, mas porque às vezes queremos a posse daquela pessoa, achamos que temos a posse, a propriedade daquela pessoa. Isso é muito natural do ser humano. O nome disso é egoísmo. E nós somos egoístas contumazes. Somos mesmo. Temos o hábito de querer manipular e ter as coisas nas nossas mãos, da forma que nós queremos, na hora que queremos. Nós somos assim. Mas quando nós pensamos assim, nós sofremos. Porque quando nós perdemos aquilo que amamos, muitas pessoas às vezes desistem de sua vida. Porque a nossa maior herança, a nossa maior coroa, está na glória. O dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ou o dia que nós formos nos encontrar com Ele, o dia que Ele nos chamar. A igreja de Filadélfia, o seu maior triunfo era saber que desfrutaria do prêmio de ser coluna do santuário de Deus. A cidade de Filadélfia foi reconstruída com a ajuda imperial, conforme já dissemos, só que agora ela não seria mais a Filadélfia, e sim a Neo-Cesareia, em homenagem a César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, novamente trocaram seu nome para o nome de Flávia, em homenagem ao imperador Flávio. Mas olha como é que a história ela entra exatamente de acordo com aquilo, com a mensagem que Jesus vem trazendo para a sua igreja. Quando ele diz assim, versículo 12: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome definitivo, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Ou seja, um nome definitivo.
definitivo para aqueles que são vencedores, para aqueles que perseveraram, para aqueles que não desistiram da caminhada, para aqueles que enfrentaram as lutas, para aqueles que venceram com Cristo. É o prêmio, é a coroação final, o dia que nós fomos chamados à presença do Pai. Um novo nome receberemos quando se cumprirem todos os atos previstos, e vencendo com Cristo estaremos com Ele na glória. É por isso que nós perseveramos. É por isso que nós não desistimos da nossa caminhada. Que o maior tesouro para o cristão não é o seu acúmulo de bens, não é o seu emprego, não é a sua casa, não são os seus investimentos, mas a coroação final é o que nos aguarda o dia que formos chamados à presença do Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida, que foi exposta nesta hora. Ela nos ensina, Pai, que nosso maior tesouro está guardado contigo. E que nós, ó Pai, embora comecemos a usufruir aqui com as bênçãos terrenas, mas o nosso maior tesouro nós usufruiremos o dia que nós estivermos com Cristo na glória. Ó Pai, esteja com cada um de nós, Pai. Esteja com a Tua igreja reunida aqui nesta noite. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais pensar nas coisas do céu. Pensar nas coisas que nos unem a Ti. Esquecermos, Senhor, daquilo que possa nos separar de Ti. E a Tua palavra nos diz que as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados é que nos distanciam de Ti, Pai. Que nós possamos, ó Deus, abrir mão de todas essas coisas e viver uma vida que seja plenamente agradável ao Senhor. Ó Pai, abençoa a Tua igreja. Abençoa cada irmão e irmã que adentrou aqui nesta noite. E que possamos, ó Deus, embora enfrentando dias tão difíceis, conforme temos enfrentado, mas ainda assim, não desistirmos da caminhada cristã, olhando plenamente para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz esteja conosco. Haja, Senhor, na vida da Tua igreja. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Temos aqui um nome que nós estaremos orando durante esta semana. A nossa família no altar é a nossa irmã Magda. Nossa irmã, na realidade o nome dela é Magdalena, né? E é conhecido como Magda. Então vamos orar pela Magda, pela família dela. Magda agora está morando numa outra cidade, mas carece muito das nossas orações. Ela tem enfrentado dias difíceis e creio plenamente que Deus há de cuidar da sua serva. Quero agradecer a você que saiu do seu lar, que veio aqui estar conosco, cultuando nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana próspera, uma semana de grandes realizações para louvor e glória do Senhor. Fique de pé, vamos fazer a oração final. Em seguida estaremos impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nosso irmão presbítero José Geraldo vai orar nesta hora. Em seguida estarei impetrando a bênção do Senhor. Amém, Senhor.
Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Você pode se assentar, faça a sua oração, estaremos ali à porta para nos despedir.